falar um pouquinho hoje sobre a felicidade real, né, Rafa? Através Sim, das experiências que a gente está tendo, das descobertas, né, dentro do nosso próprio caminhar e crescimento, dentro dessa evolução, né? sim. Primeira coisa que a gente tem que entender, né, que a felicidade, né, é uma energia que ela é viva por si só. Então, a felicidade as pessoas buscam muitas vezes fora, buscam nos bens materiais, buscam nos prazeres da carne. Só que a felicidade, ela é da alma, né? Até em pessoas, né, Rafa? A felicidade vem direto do nosso espírito. Então não adianta a gente ficar procurando fora a felicidade, né? É uma energia que ela vibra numa frequência que é só dela, né? E o que que acontece? Muitas vezes as pessoas associam, né, conquistas materiais, os prazeres carnais, os prazeres da carne, né, elas confundem a euforia da conquista. E não que isso seja errado, né, Rafa? Mas é entender, ter essa compreensão, né, dessa felicidade constante, de uma felicidade momentânea. Então, mas isso aí, na verdade, não é a real felicidade, né? Aquela euforia é Sim, passageira, então, ela é passageira. E aí o que momentânea. acontece? Exatamente, e aí o que acontece? Cria-se crenças que a felicidade, né, é momentos de felicidade. Só que não é a realidade, porque a gente pode e a gente deve ser feliz o tempo todo, desde que a gente entenda que a felicidade vem do nosso espírito, está dentro de nós. Mas aí é uma coisa que a gente bate muito na tecla, né? Como é que as pessoas querem ser felizes, né? Querem alcançar essa felicidade se dentro delas existe rancor, raiva, ódio, inveja, medo. Então, quando a gente fala de energia, a felicidade é o contrário de todas essas outras energias. Né? Então, por isso que a gente não consegue alcançar um estado de felicidade. Por isso que a gente tem que trabalhar o nosso autoconhecimento para a gente transformar, né? Para a gente buscar resolver esses problemas da nossa mágoa, raiva, ódio, ansiedade, medo, insegurança. Então, a real felicidade está dentro de nós, dentro do nosso próprio espírito. E é uma energia tão forte, só que ao mesmo tempo ela é sutil. Ela é sutil, então não tem como a gente pegar e buscar ela fora de nós. Não tem como a gente buscar, procurar felicidade nas conquistas materiais. Isso é uma baita de ilusão. O que, que a gente precisa fazer? A gente tem que ser feliz. E aí sim, buscar as conquistas materiais, né? Buscar os prazeres da carne, mas você é feliz já. Você já alcançou o estado de felicidade. É diferente de você buscar a felicidade depois da conquista. Primeiro você vai lá e conquista as coisas, né, achando que vai ter a felicidade. Mas na verdade você vai ter. Depois, né? Oi? Vai ser feliz depois. Aí o depois disso, você precisa de outra coisa para realizar essa felicidade, essa chamada felicidade.
você conquista mais e você precisa de mais. Você sempre vai ficar na falta de algo para poder estar feliz. Então as pessoas associam, né? Errado. É uma ilusão. É uma crença ilusória. E por que disso? A gente pode falar várias coisas, mas um dos motivos é que é para as pessoas não evoluir. É para as pessoas ficarem nessa ilusão, achando que ou é uma conquista material, né, ou é os prazeres da carne, ou é conquistar uma pessoa. E é aí que as pessoas ficam na ilusão. E daí nunca dá certo as coisas, né? E aí o que acontece? Não evolui. Porque a gente já falou aqui. O que é a evolução? Evolução é do espírito. O ser humano não evolui. O ser humano não tem capacidade de evoluir. Quem tem capacidade de evoluir é o próprio espírito de cada um. É uma evolução moral. É uma evolução onde as pessoas ganham a energia, ganham uma vibração de amor, né? É luz. As pessoas ganham luz. Como que as pessoas ganham luz? Fazendo o bem, amando o próximo. Então, isso é a verdadeira evolução. E dentro disso está a verdadeira felicidade. Quando a pessoa atinge esse estado de ser feliz, né, e ela aceita, aceita essa energia de ajudar os outros, é uma felicidade inexplicável. Porque ela já é feliz. Então, não importa se ela tem, não tem, conquistou, não conquistou, não faz mais sentido, porque a conquista, né, os prazeres da carne vêm em segundo plano. Faz parte da nossa vivência. Claro, a gente tem que sonhar, a gente tem que crescer, a gente tem que buscar as conquistas nossas. Mas tem coisas que quando a gente fala dessas energias mais sutis, não adianta a gente buscar fora, porque está dentro de nós, a gente tem que desenvolver. Então, é diferente. Uma pessoa já iluminada, que despertou para o mundo espiritual, já entendeu, né, que o acesso à felicidade, ao amor, ao perdão, à alegria, está no estado de ser. Então, a pessoa é aquela energia. E ela conquista os bens materiais dela, o crescimento aqui na carne é totalmente diferente das pessoas que vão buscar o amor nas pessoas, vão buscar felicidade nos bens materiais, é totalmente diferente. Porque essas energias elevadas vêm da nossa alma. Então não adianta a gente querer buscar coisas espirituais no ser humano, na vida física. Não tem como a gente fazer isso. Por quê? Porque na realidade a gente tem que fazer o quê? Praticar essas energias espirituais no mundo físico, no dia a dia. A realidade é essa, a gente praticar o amor, praticar a felicidade, praticar a alegria. Mas para a gente praticar, a gente, antes de tudo, tem que ser, tem que desenvolver o ser. Né? E como que a gente desenvolve as nossas questões emocionais? Superando nossos medos, superando a nossa inveja, superando a nossa raiva, superando o nosso ódio, superando o nosso ciúme. Então, quando a gente supera nossas emoções ditas negativas, né, a gente começa a desenvolver nossas emoções positivas, ou seja, nossos sentimentos de superioridade, que é o amor, a alegria, a felicidade, que aí vem do espírito. Essa é a nossa verdadeira evolução. Ganha sutileza, né, Rafa?
Então, a gente começa a experimentar, né, uma nova vivência depois daquilo. A hora que a gente desperta para esse mundo espiritual, a gente começa a ganhar uma nova vivência. A gente começa a entender que as questões materiais, né, ela faz parte do ser humano, mas ela não é uma coisa necessária no sentido de eu tenho que conquistar as coisas para evoluir. Não. Né? A grande evolução nossa é desenvolver o que a gente tem dentro, desenvolver esses sentimentos que a gente tem dentro, a nossa própria luz. E a partir do momento que a gente desenvolve a nossa própria luz, as questões materiais ficam em segundo plano. Aí o que acontece com esse segundo plano que a gente tanto fala? Vai embora, desaparece a ganância, desaparece a corrupção, desaparece o jeitinho, que tem que dar jeitinho nas coisas para conquistar. Essas coisas já não faz mais parte, porque a gente entende que conquistar ou não conquistar, tanto faz, porque a gente já conquistou o que realmente é importante, que é o que a gente tem dentro de nós. É o Nossa florescer luz. o interno, né, Rafa? E não é muito, não tem muito a ver com o externo, é o que floresce no nosso interno. É sobre a nossa alma mesmo. E isso, todo ser humano, em um momento ou outro, vai passar por isso. Porque é uma necessidade do nosso espírito. E muitas vezes já tem pessoas que já vêm naquela busca, daquela sente, né? É o que a gente fala do vazio existencial. E muitas vezes as pessoas não conseguem se preencher com nada. Ela acha que é porque ela precisa ter o trabalho perfeito, porque ela acha que ela precisa ter a casa perfeita, o carro perfeito, e ela pode conquistar tudo, mas aquele vazio ainda está ali, persistindo, persistindo, persistindo. Ela não consegue alcançar essa felicidade, porque ela está buscando fora o que ela já tem dentro, ela só precisa acessar. E é só através do acesso a essa energia interna que ela vai realizar toda esse processo que ela buscou fora de tudo que ela entendeu, e não é fora, é dentro. Não é falta do externo, é falta do interno de si mesmo. É encontrar-se consigo mesmo, é acessar isso. É importante você realizar as coisas que você precisa no seu externo. Mas quando você realiza isso internamente, quando você acessa isso, você ganha uma visão diferente do mundo, das coisas, a satisfação de ser o que é, está colocado em objetos, em pessoas, em locais, é seu, é real. E é uma energia diferente. É uma conquista diferente. E a gente só sabe dimensionar isso quando a gente consegue acessar. É só através desse acesso. Enquanto isso não acontece, vai haver sempre a falta. Vai haver sempre uma busca desenfreada por coisas externas. E a falta vai permanecer ali, sempre batendo na porta. E muitas vezes a pessoa não tem um entendimento, ou às vezes se questiona por quê? Eu tenho tudo e não consigo ser feliz. Eu tenho tudo
e não consigo me ver realizado. Então é esse encontro que a gente precisa ter com a gente mesmo. E é diferente quando você tem isso. E já assim, muitas vezes a gente ouve, né? Ah, não existe felicidade constante. É loucura. Não é loucura, gente. Quando a gente acessa essa felicidade interna, que a gente tem isso, é nosso. É uma das maiores riquezas que a gente tem. Então a gente só encontra motivo para estar feliz, para ser feliz. Por mais que o mundo olhe e fale, poxa, mas a pessoa não... Que felicidade é essa? Da onde vem isso? É desse acesso, gente. E tem pessoas que realmente são felizes por isso. Por ter essa conexão, por ter esse acesso a essa felicidade. É a felicidade real. E todo mundo pode, todo mundo tem, todo mundo consegue acessar. Mas precisa fazer esse trabalho de autoconhecimento, de se olhar, de olhar para dentro. E botar um pouco mais de energia nisso, nessa busca interna, do que na busca, porque às vezes você tira a energia de você para colocar no externo, e não é lá que está. O ponto-chave não é no externo, tudo é em nós, é dentro de nós. Esse acesso é a gente com a gente mesmo. E a gente precisa ter esse entendimento, a gente precisa expandir a consciência dentro disso e sentir. E realmente buscar e sentir essa real felicidade. Porque o externo tudo se perde. Tudo se perde. E a felicidade real é o que você é o que você leva, é o que você deixa nas pessoas. Então tem algo generoso aí. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. E a única coisa que ele deseja da gente é que a gente acesse isso, compreenda a ação dessa felicidade. Porque o ser humano, ele se escraviza, muitas vezes, se escraviza nessa energia de tem que ser para o mundo, tem que ser para os outros, tem que ser... Não, a gente tem que ser aqui primeiro. A gente tem que estar para a gente precisa ser para a gente. Porque quando a gente faz isso para a gente resolve tudo aqui, a gente já é para todo mundo. Já é para o mundo, já é para tudo que você quiser acessar. Você já é. Porque você resolveu aqui. E isso é um trabalho muito gostoso. Às vezes a gente se perde um pouco querendo entender muito mais, mas quando você relaxa e você deixa isso acontecer, deixa essa energia vibrar e expandir dentro, você consegue acessar tudo isso que a gente está falando aqui. E é muito lindo, é maravilhoso isso. Uma energia, uma força diferente. E nada externo muda isso. É seu. É você poder olhar, conquistar tudo que você quer no externo. Só que tudo se dá com mais facilidade. Porque você já está satisfeito, você já tem essa aceitação. Você já está transbordando essa alegria, essa felicidade.
E ela acontece, ela vibra e ela é notada, ela é percebida, ela é sentida. E ela gera algo diferente nas pessoas que estão à sua volta. Ela gera isso. Ela traz essa força. E é de cada um. E todo mundo tem. É querer acessar essa energia. E é encontrar ela dentro de si mesmo. E isso, às vezes, para muitos pode parecer a gente romantizar uma coisa, mas as pessoas que têm a real busca pelo autoconhecimento, que se aprofunda nisso, que consegue fazer esses mergulhos mais profundos, ela consegue acessar isso. E sabe exatamente como é. E entende, compreende, que não é romantizar, é o que a gente realmente consegue acessar. E quando a gente acessa isso, a gente consegue trazer isso para a nossa vida, essa satisfação, essa felicidade constante de vivenciar isso, essa realidade da nossa alma, realidade do nosso espírito, a realidade que Deus entrega para todo mundo o tempo inteiro. Mas a gente também precisa estar disposto, né, Rafa? Tá ouvindo, Rafa? Deu uma cortada. Então, as pessoas têm que começar a se abrir, a entender a importância de buscar o conhecimento da espiritualidade. Saber como é que as coisas realmente funcionam. Porque só assim vai haver mudança nas coisas. Porque a grande mudança, ela acontece através do conhecimento. Né? Através do conhecimento que a gente adquire e começa a pôr em prática. Então, tudo isso que a gente falou nada mais é que isso. A gente põe em prática um conhecimento em que a gente já tem acesso. Mas as pessoas têm que começar a querer. Tem que buscar. Não adianta ser da boca para fora. A gente já falou isso e a gente vai falar e vai repetir. A evolução espiritual tem que ser real, tem que ser profunda, não adianta ser da boca para fora. Tem que ter uma força de vontade, tem que ter um querer muito grande. Se as pessoas tivessem noção, né, Rafa, o quanto é maravilhoso e o quanto de coisas boas a gente consegue acessar com a liberdade que a gente ganha quando a gente se aprofunda nisso. O acesso com o Criador, o acesso com as coisas interna, externa. A gente ganha uma liberdade e não é aquela liberdade de acreditar que aquilo ali tem um tempo, entendeu? É diferente. A gente começa a acessar coisas de acordo com aquilo que a gente busca, seja em que nível for. O acesso vai vir e a compreensão de tudo também, mas isso também tem a ver com o nosso querer. A que ponto a gente quer realmente chegar e a que ponto
realmente a gente quer descobrir o que realmente é. É isso. Então, no final das contas, só depende de cada um, né? Depende de cada um. Porque, na realidade, por mais que as pessoas acreditem ou não, aceitem ou não, a gente é ajudado o tempo todo. Espiritualidade ajuda todo mundo, o tempo todo. Mas, sempre tem o mas, depende da gente. Como a gente fala, o amor, né, os espíritos de luz, né, os benfeitores, os mentores, anjos da guarda, eles não forçam a gente a nada. O amor não força a gente a nada. Então, por isso que a gente sempre fala, depende de nós. Querer, aceitar, buscar. Né? Ter a intenção, entrar em sintonia. A gente precisa entrar em sintonia com eles. A gente tem que ter a intenção. E essa porta só se abre de dentro para fora, né? Pois é, exatamente. Então, a gente tem que estar bem intencionado, a gente tem que querer o bem, a gente tem que querer buscar esse amor, mas não pode ser da boca para fora, né? Porque senão a gente sintonia, né? A gente sintoniza com outros espíritos da espiritualidade. Também tem essa outra parte que a gente precisa levar em conta e começar a aprender, começar a ficar atento ao que a gente vibra, ao que a gente sente. A gente está sintonizando com o bem ou a gente está sintonizando com o mal? Então a gente precisa começar a ficar atento a isso. Porque, sabendo ou não, querendo ou não, acreditando ou não, aceitando ou não, o universo, ele impõe uma realidade das suas leis. Semelhante atrai semelhante, ponto final. Semelhante atrai semelhante. Se você está vibrando positivamente, você vai atrair energia positiva. Se você está vibrando negativamente, você vai atrair energia negativa. É muito simples, é muito claro isso. Por isso que a gente fala tanto, muda, 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 muda. Olha, observa, se transforma. Porque a gente precisa dessa evolução. A gente precisa evoluir nessa parte de energia. E tem que começar a vibrar numa frequência mais elevada. Né? E a única frequência que eleva a gente é o amor, é a energia do amor. Então a gente tem que ficar atento para essa mudança. Tem que querer, tem que ter boa intenção. A intenção é que vale. A intenção vale muito. Qual é a tua intenção? Quer realmente mudar? Não quer? Vibra positivo ou vibra negativo? E a gente está no momento, né, Rafa, que não dá pra gente ficar brincando, né? Estamos num momento crucial de transformação. O planeta está sendo transformado, né? As energias estão se transformando e as pessoas não estão dando atenção, não estão enxergando isso. Então a gente tem que começar a dar essa atenção. Tudo está sendo transformado, né? A correria está mais rápida, o tempo está passando mais rápido, as pessoas estão se mostrando claramente o que elas sentem, né, quais são as emoções que elas estão guardando. Isso vai ficar cada vez mais claro. É só a gente começar a observar. Por que de tudo isso? Porque a transformação se faz necessária. Se faz necessária. Então essa demonstração, essa clareza é para a gente
ficar atento para a gente começar a mudar. Faz parte. Não dá mais para esconder as coisas. Não dá para a gente esconder quem a gente é. Esse momento da gente esconder quem a gente é já foi, já era. Agora vai ser mostrado às claras. Mostrar quem a gente é, nossas emoções, nossas intenções. Para quê? Para que a gente mude, porque o universo quer a mudança do planeta. Esse planeta tem que se transformar em amor e fraternidade. É essas energias que vai predominar daqui para frente. Amor e fraternidade. E é uma energia que já vem de muitos e muitos anos, né, Rafa? Não é nada de agora. E tudo é anunciado, tudo é compartilhado. Só que o ser humano, ele sempre teve o conforto de agora não. Só que nós chegamos num momento que não tem mais como falar agora não. Ou vai, ou vai. E o Criador manda sinais o tempo inteiro de tudo. De tudo. E quando a gente fala de felicidade dentro disso, é uma das maiores forças para ajudar nessa transformação que a gente precisa, que o universo precisa, as pessoas precisam. É um caminho aberto, né? Então, aquilo que a gente fala, né? Semelhante vai atrair o semelhante agora, né? Então, assim, nós estamos no momento, né, crucial que vai ser a separação do joio do trigo. Foi explicado há 2000 anos atrás e chegou a época, chegou a hora. Agora, nós estamos em plena transição desse momento. Né? A separação do joio do trigo. O que isso significa? Significa que semelhante atrai semelhante. Qual é a vibração que as pessoas estão sintonizadas? Né? Positivamente ou negativamente? No amor ou na raiva? E não adianta querer justificar da boca para fora. Não dá mais. É energia. Agora o negócio é energia. O que você está vibrando é que vale. Não adianta você falar que faz o bem se dentro de você vibra no ódio, na raiva, na angústia, não é no ressentimento. O outro não é mais sobre o externo, né, Rafa? E a gente tem essa compreensão. E a gente está sempre sobre o olhar de um ser superior. Não é sobre o que se olha aqui. É mais profundo que isso. E a gente trazer isso para a gente ter essa compreensão. A gente está sendo observado o tempo inteiro. Então não é... Sempre fomos, né? Só que agora a consciência precisa vir à tona e perceber, ter a noção do que está acontecendo, do que realmente está acontecendo. Porque quanto menos a gente querer enxergar, mais coisas vão acontecer, mais eventos vão acontecer, até acontecer o entendimento. E a gente pode olhar para tudo isso de maneira diferente, sem precisar sentir esses eventos, sem precisar ter que passar por situações difíceis para poder abrir a consciência. A gente pode aprender com amor. E é o melhor caminho.
Mas o ser humano, ele muitas vezes, ele só consegue sair do lugar pela dor. Infelizmente é assim. Mas também é uma escolha. Só pode escolher, não quero ir por esse caminho. Não quero ir pelo caminho de sofrimento. Eu vou fazer porque eu preciso, porque eu sei que isso vai me trazer uma evolução. Eu vou conseguir acessar o que eu preciso, sem precisar perder nada ou me ferir diante disso emocionalmente para poder compreender. E quando a gente tem essa compreensão e sabe de todos os eventos possíveis que acontecem em todo o nosso trajeto, e a gente pode fazer essas escolhas, nossas escolhas, né? Do que a gente está preparado para encarar dentro disso. E aí, eu vou pelo caminho do amor, ou eu vou esperar acontecer uma eventualidade que me obrigue a ter que tomar uma decisão assertiva. Em tudo isso. E a gente pode fazer de forma agradável para a gente mesmo. Porque os eventos estão aí, a gente está vendo aí um monte de absurdo acontecendo. Absurdo não, né? Não vamos dizer assim que é absurdo. É ação e reação. É da natureza, é de tudo. A gente vai lá e pratica, faz, degrada. A natureza se mostra também. E isso acontece em tudo, em tudo. Então, quando a gente fala de buscar, de se conhecer e ir até o fim, ir mais profundo, é sobre isso. É a gente querer realmente se autoconhecer, buscar dentro do autoconhecimento o que te fortalece, o seu propósito dentro disso, e se permitir evoluir, resolver o que tiver que resolver, e deixar essa transformação ir acontecendo. Não importa se é lento, se é devagar, se é rápido, se é um salto rápido, não importa. O importante é você sair do lugar. O importante é você querer. Porque quando você diz para Deus, eu quero, quando você diz para o universo, quando você diz para você mesmo, eu quero, eu preciso, e eu não quero fazer isso no momento de pressão, por obrigação, eu quero fazer porque eu necessito disso, dessa evolução, eu sei que isso faz parte de mim. Compreender isso, ter essa consciência, te tira, muitas vezes, dessa obrigação de ser levado contra a parede e fazer algo que você precisava fazer e não precisava ser bruscamente, né? Então, para isso a gente fala, existem as escolhas, a gente pode escolher. E dentro das escolhas, dessas escolhas, tem as consequências também. E a gente está consciente disso. É buscar a verdade do coração de cada um e trabalhar isso. E dentro disso, desse buscar, desse encontrar, é acessar essa felicidade que a gente fala, é entrar em contato com isso, acessar essa energia maravilhosa, porque a gente pode enumerar e falar várias coisas, colocar palavras para descrever
descrever o que é, mas a gente não vai conseguir. Por mais lindo que seja, por mais só sentindo, a gente precisa se conectar com isso e acessar, porque cada um vai sentir de uma forma. Então, assim, é se trabalhar, é buscar dentro disso esse encontro dessa felicidade real que a gente está falando aqui. E por mais que a gente descreva, a gente nunca vai chegar nem perto do que é sentir. É sobre o sentir, é sentir o que é realmente isso. Né, Rafa? É isso aí. Não vai acrescentar mais nada? Então, perfeito, né? Não tem que acrescentar. O segredo é sentir. Buscar dentro da gente sentir essa energia. E para isso a gente trabalha tudo isso que a gente falou. Então, né, assim, só para finalizar, que a gente sempre está falando que serve para tudo. A nossa força de vontade, o nosso querer, a nossa intenção, a nossa busca profunda, não da boca para fora. Tem que realmente existir uma transformação, que é um ponto importante. Sentir isso. E quando as coisas se transformam, a gente sente. Sente. A gente sente a transformação. O externo não vai perceber, mas a gente sabe que aquele sentimento, né, foi sentido. A gente sabe que algo mudou. A gente percebe. Então a gente tem que ficar cada vez mais sensível, né? Tem que buscar essa sensibilidade dentro da gente para entender essas energias mais sutis. Porque as energias mais grosseiras, se a gente prestar atenção também, a gente sabe que tem gente que não presta atenção também, né? No medo, na raiva, na ansiedade, né? Nesses desconforto, na mágoa, no ciúme. São energias mais grosseiras. Mas também, para a gente trabalhar elas, a gente tem que começar a perceber as energias mais sutis. O amor, a alegria, a felicidade, a fraternidade. Então, quando a gente acessa com atenção, a gente sente e a gente consegue. Vem uma certeza muito forte que, opa, consegui. A gente consegue entender essa certeza quando a gente sente. Então, A nossa alma, né, Rafa? A nossa alma floresce sem a necessidade do externo. então a gente consegue, a gente não consegue explicar, a gente só consegue dar um caminho, mas a pessoa que acessa esse caminho e está disposto a trilhar com gosto, aquele negócio assim, com vontade mesmo, não, eu vou fazer acontecer, ela começa a sentir as mudanças, sente, é de dentro, né? Aí ela vai começar a entender realmente o que a gente está falando, porque se as pessoas não sentir, fica difícil entender essas energias mais sutis da espiritualidade. Então o caminho que a gente tanto fala de caminho é isso, né? Sentir. E o mais gostoso, né, Rafa, é quando a gente encontra uma pessoa que está ali naquela mesma vibe, naquela mesma energia. E o assunto, e a gente vai desenrolando a conversa. E as coisas vão vindo e a energia flui de uma maneira diferente, né? E vão se complementando a energia
que a gente está sentindo, a energia do que a gente está acessando. E é muito bacana isso. A gente vai trazendo coisas e isso vai florescendo de uma maneira gigante dentro da gente. É uma energia que ela emana para a gente, dá para a gente e, e ao mesmo tempo, ao olhar para fora, você expande a sua visão, você expande tudo à sua volta, parece que ganha um movimento diferente. E tudo ali te traz algo, tudo ali te traz uma reprogramação, tudo ali é uma informação, tudo ali é um insight maravilhoso e traz uma vivacidade, uma energia que a gente não consegue explicar. Não tem explicação. É o que a avó costuma dizer, o mundo espiritual não se explica, se vive. Não é algo para se explicar, é algo para se viver. Aí as coisas começam a se encaixar dentro da gente. É um sentimento maravilhoso, é uma felicidade maravilhosa. Então, no final das contas, a gente só pode mostrar o caminho, né? E aí cada um tem que trilhar esse caminho. E aí fecha, né, com chave de ouro. É vivenciar aquilo que tem que vivenciar. É a gente vivenciar o que a gente tem que vivenciar. Seja bom ou ruim, porque a gente julga bom e ruim. O ser humano tem esse costume de julgar, né? Então, mas não importa, a gente tem que vivenciar aquilo que é para nós, porque é só dessa maneira que a gente vai aprender a evoluir. Então, vivenciar nossas... E geralmente esses ruins, né, Rafa, é onde está o melhor aprendizado, né? Então a gente não pode ter receio de vivenciar os nossos medos, os nossos receios, né? A gente tem que vivenciar eles, mas a gente pode vivenciar internamente. Só que a gente tem que sentir para as coisas mudar. A gente tem que sentir para as coisas mudar. Então a gente só vai chegar na verdadeira felicidade quando a gente sentir as nossas emoções e transformar elas. Mas a gente não precisa, né, jogar para fora esses sentimentos. A gente pode vivenciar dentro da gente. Sentir. Sentir onde que a gente tem medo, sentir onde que a gente tem ciúme, sentir onde que a gente tem raiva, onde tem inveja, ódio. Não importa. Mas a gente vivenciar essa energia. E o universo vai mostrar isso para nós. E só a partir desse mostrar e a gente aceitar quem a gente é, aí acontece a transformação. Aí vem as coisas que a gente julga de boa, né? Vem a felicidade, vem o amor. Quando a gente aceita as imperfeições nossas, quando a gente aceita as emoções que a gente chama de negativa, vivencia aquilo e as transforma. O vivenciar que a gente fala é sentir. Que é só a partir do momento que a gente sente o que é uma inveja, a gente sente o que é o ciúme, né, é que a gente consegue transformar. Está sempre fazendo os questionamentos dentro disso, né, Rafa? Desses sentimentos que se chamam negativos, o porquê. E a gente sempre vai chegar na causa, no porquê disso, o entendimento disso. Porque já não está dando para ficar muita coisa velada mais. As pessoas tentam velar, mas já não está dando mais. As coisas estão muito real e está muito aparente.
E vai ficar cada vez mais, como a gente sempre fala. Por quê? Porque é preciso a mudança. Chegou a hora de separar o joio do trigo. A E mudança vai ter que acontecer. não ter medo, né, Rafa? Porque a grande maioria o que acontece é tem medo, ter que andar sozinho, porque é natural isso acontece. As pessoas se afastam, as pessoas já não te olham mais como antes, porque elas acessam, elas sabem o acesso que você tem, e assim não ter medo disso, porque a gente nunca está sozinho. E quando aqui tudo que está aqui se distancia, cara, lá em cima, ele se aproxima muito mais. É ele que é a força necessária para esse maior entendimento da gente. A gente não ter medo de ser quem a gente é, não ter medo de ser o que a gente veio para ser. Não importa o que aconteça, é a nossa verdade, é a nossa realidade. E se você tem medo de ser o que você diz não para o Criador, pelo que Ele fez por você, pelo que Ele te deu. Porque se Ele te fez como fez, é por um motivo. Se você se nega a esse motivo, você se nega a Ele também. Hoje, na minha visão, eu prefiro dizer não para as pessoas, para ser o que eu vim para ser, do que dizer não para Ele. Porque Ele tem um motivo, Ele tem uma razão para cada um de nós sermos e vir como viemos. E não é sobre os outros. É sobre Ele, é sobre nós. E quando a gente respeita isso, quando a gente aceita isso, e diz, eu estou aqui para ir até o fim, pode ter certeza, Ele te acompanha até o último minuto. E não tenha medo da caminhada, a gente não tem que ter medo da caminhada. Se você está sendo você, se você está indo de encontro com o que Ele tem de propósito para você, não tenha medo. A gente não anda sozinho, a gente nunca está sozinho. É o momento que a gente mais está bem acompanhado. É onde a gente acessa a nossa maior força. Não tem aquela história que às vezes precisamos passar pelo deserto? Cada um escolhe o seu deserto. E o quanto a gente resiste a isso. Então, assim, se você precisar abrir mão do que você veio para ser, do que você é, para servir os outros de uma outra forma, você deixa de vivenciar o que você precisa, o que ele manteve para você, o que ele deu para você. Somos todos um no universo, mas temos a nossa unicidade e a gente tem algo particular só nós.
Eu tenho, o Rafa tem, todo mundo tem. E isso precisa ser exercitado, ser trabalhado em nós. E a humanidade esquece do maior dom que a gente tem, que é a gente ser a gente mesmo. Aonde está o nosso maior, como que eu vou dizer? A nossa luz, em ser quem a gente é, como ele fez a gente por um motivo. Se ele te deu algo só seu, é porque ele tem motivo para você ser assim. Que você tem um propósito a cumprir em ser assim. Então não queira ser como ninguém, não queira. Você não tem. Nos planos do Criador não tem cópia. Como ser humano, não. Ser espiritual, não. Nós somos únicos. E é isso que nos diferencia. E nos coloca um pé de igualdade com todos. Porque cada um tem a sua particularidade e a sua importância dentro do universo. Quando a gente entende isso, a gente não tem mais medo. Não tem medo de andar sozinho. Sozinho não, porque a gente não anda sozinho, né? Ele está sempre com a gente. A gente que se acostuma a ter apegos ao mundo físico, de como funciona aqui. Mas a gente nunca está sozinho. E é nesse deserto que ele nos acompanha de forma grandiosa e traz para a gente tudo que a gente precisa em visão, em sentir, em percepção. A gente precisa acessar o quanto de coragem a gente tem para ser real, para ser verdadeiro, para ser a gente mesmo, com os nossos acertos, com os nossos erros, com a nossa luz, com a nossa escuridão. E simplesmente acessar essa felicidade de ser assim, de ser esse ser único, de ser essa luz única no mundo. É aquilo que a gente sempre fala, um grão de areia tem a sua importância. Não importa o tamanho, ela tem a sua importância. E assim a gente. E quando a gente acessa essas coisas, você para com essas paranoias de ter que fazer, porque tem que ser, porque precisa ser. Não faz mais sentido isso. Você só quer se encontrar. Você quer acessar o que ele te deu, o que é seu. E quando a gente toma consciência disso, a gente acessa essa felicidade, a gente acha o caminho, a gente caminha em paz e a busca, o caminho, ganha uma leveza. Você achar graça, você vive pela graça. E essa graça transforma esse caminho nessa felicidade real que a gente fala. Porque você acessou, você acessa o tempo inteiro o que você precisa. Você tem acesso à graça divina. E isso te traz essa felicidade. É isso. A gente não tem, a gente tenta dar uma explicação, né, mas dos conhecimentos espirituais, né,
Lá ele fala. Por mais que a gente explique, né, Rafa? Por mais que a gente queira dar nomes, a gente não consegue dimensionar. Mas tem uma passagem bíblica, né, que ele fala, a tua graça me basta. Exatamente. E Né? faz todo sentido. Agora expande essa frase, expande, né? Aí vai entender muitas coisas. A sua graça me basta. Então a gente poderia viver só pela graça divina. Mas tem que acessar, tem que sentir. Tem que sentir. Aí vai Então ter o é isso. entendimento do que é felicidade real, né, Rafa? Com certeza. Só sentindo. Isso é maravilhoso. Então é isso. Por hoje. Fechou. Sensacional. Então tá bom. Obrigado, gente, pela presença. Tenha uma boa noite e até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau. Tchau. Tchauzão. Tchau, tchau.